Deixa eu te perguntar uma coisa, como que está o seu relacionamento com seus pais? E pais, como que está o relacionamento com seus filhos? Você poderia responder agora pra gente isso? Talvez até para responder isso seja difícil, né? Mas isso é algo que nós devemos buscar intensamente. Esse nível de relacionamento precisa melhorar. Eu sei que já aconteceram muitas coisas, muitas feridas, muitos traumas, muita coisa no meio dessa jornada. Mas é nessa luta que nós estamos, porque isso vai dar base à nossa vida, é isso que vai sustentar a nossa vida todos os dias, no momento dos relacionamentos que estivermos com outras pessoas. Isso é muito importante para nós. É claro que a nossa base principal é a pessoa do Senhor Jesus, é a pessoa do Espírito Santo, é a palavra de Deus sobre nós, é o próprio Deus habitando em nós, mas essa relação entre filhos e pais e filhos é fundamental na relação com outras pessoas também. E a gente vai aprender muita coisa a respeito disso. Uma das coisas que nós estamos conversando é justamente na busca do modelo, o modelo mais perfeito que nós queremos buscar, porque todo mundo está em busca de um modelo, todo mundo está em busca de uma referência. Você já percebeu isso? Quando você quer, por exemplo, abrir um negócio, você sempre busca uma referência importante, alguma coisa que deu certo, para que através desse exemplo que deu certo, você possa imitar. Bom, antes de tudo, deixa eu te falar, você está no Café Pastoral. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, aproveite a oportunidade, faça sua inscrição, deixe também seu like é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixe seu like. Também comente e compartilhe nosso canal com outras pessoas. Eu sempre digo que está sendo bênção para você, será bênção para outros. Mas eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Fica comigo até o final, porque certamente eu vou trazer algumas lições para você a respeito desse modelo perfeito que nós estamos buscando. Então, nessa busca de perfeição, nessa busca de um modelo perfeito, e você talvez já tentou de várias formas essa relação com seus pais ou com seus filhos e não conseguiu buscar ainda e não conseguiu encontrar. Nós temos bons exemplos que nós podemos realmente imitar nessa terra, mas perfeito só existe um modelo que eu encontrei. A relação de Deus Pai com Deus Filho. E é nessa relação de Deus Pai com Deus Filho que nós encontramos na Bíblia que nós vamos encontrar esse modelo de perfeição. E hoje eu quero citar para você alguns exemplos, algumas características do Deus Pai em relação ao Deus Filho. O que esse Deus Pai transmitia a Jesus, que era o Deus Filho. E essas características são características fundamentais na nossa vida, a vida de todos nós. E a responsabilidade dos pais transmitir isso aos filhos. A primeira coisa que Jesus ele recebeu do Pai, que é muito interessante a gente marcar isso em nosso coração e aplicar isso em nossa vida, é uma identidade. Todo mundo tem uma identidade, que é um documento, todo mundo tem esse documento. Mas eu não estou falando desse tipo de identidade, mas uma identidade transmitida dos pais para os filhos. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu. Ele se batizou, saiu das águas e ouviu-se uma voz do céu que dizia assim, lá em Mateus 3,17 vai dizer: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho muito prazer. E é interessante que Jesus ouviu aquela voz, obviamente, recebeu aquilo do Pai, aquilo foi importante demais para todos nós, porque nós estamos aqui hoje falando sobre isso, mas muito importante para Jesus, o Deus Filho. Ele sai dali e vai fazer o quê? Ele foi para o deserto ser tentado. Olha que interessante isso, ele foi para o deserto ser tentado, ou seja, foi enfrentar lutas, batalhas, uma guerra muito grande espiritual, marcante para a sua vida, porque se em algum momento falhasse naquela guerra, naquela batalha ali, certamente nós não estaríamos conversando aqui hoje. Por que isso aconteceu? Porque o Pai sabia que ele iria enfrentar tudo aquilo e fez questão de trazer a ele, mostrar a ele, demonstrar que ele tinha uma identidade, que seu pai estava ali do lado. Este é o meu filho amado. Como que você transmite essa identidade do seu filho? De que forma você tem feito isso? Que tipo de palavra ou palavras você tem utilizado para gerar uma identidade no seu filho? Às vezes o filho erra em algumas coisas e é fato, todos nós já fomos filhos, somos filhos e já cometemos erros na vida. E por vezes, o que a gente faz? A gente
Ao invés de transmitir uma palavra de vida, a gente diz tanta coisa, libera tanta palavra e que gera identidade nos filhos. Por exemplo, ele tem dificuldade no ensino, né? Ali na escola, algumas coisas, e às vezes o pai começa a usar expressões: você é isso, você é aquilo, você não aprende nada, você não vai dar nada, nessa vida não vai dar nada certo para você. E aí começa a usar palavras, né, de baixo até escalão, para poder justamente trazer algo na vida do filho que só vai estar machucando, que vai estar gerando uma identidade contrária àquilo que realmente deveria ser para a sua vida. Então é importante você, pai, você, mãe, gerar essa identidade na vida do seu filho, e isso se dá pela palavra. Você precisa expressar isso, você precisa dizer: este é o meu filho. Eu sei que ele não é perfeito, porque Jesus era perfeito, mas nós não. E ele não é perfeito, ele não faz tudo certo, mas ele é meu filho amado. Eu tenho prazer no meu filho. E é por isso que ele vai ter muita força, né, dentro de si, porque ele vai entender isso. E quando ele sair lá no portão da sua casa, quando ele estiver na rua, porque é ali que ele vai enfrentar as lutas do dia a dia, ele tem por detrás dele, ou seja, até no seu coração, uma identidade revelada por seus próprios pais. E não é uma identidade horrível, não é uma palavra que deixa ele numa situação ruim, que rebaixa a sua situação de filho, não. Mas uma palavra que diz: esse é meu filho, que vai vencer as lutas contra as drogas, que vai vencer a luta contra todo tipo de inimigo que vem contra ele. Este é o meu filho, é minha filha, que vencerá tudo isso. Por quê? Porque eu tenho prazer. Diga para o seu filho, diga para a sua filha: eu tenho prazer em ter você como meu filho, eu tenho prazer em ter você como minha filha. Essa relação perfeita de Deus Pai com Deus Filho, a identidade foi fundamental. Outro ponto importante, e eu quero encerrar com esse outro ponto, porque senão o vídeo fica muito extenso, é o seguinte: a segunda coisa é a proteção. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 26, 53, eu quero encerrar com esse versículo também. Um dos que estavam, a partir do versículo 51, deixa eu ler com você. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, olha só, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Lembra que Pedro fez isso, né? Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Aí Jesus vai falar, olha só o que ele vai dizer no versículo 53. Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? Por que isso? Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus tinha um senso de proteção do Pai muito forte. Ele sabia que ele poderia contar com seu Pai. Ele poderia contar com Deus Pai sobre a vida dele. Deus Pai estava o tempo todo com ele. Eu não vou poder estar o tempo todo, nem você, com seus filhos ou com meus filhos, mas certamente eles podem contar com a minha proteção. E eles precisam saber disso. Jesus sabia disso. E nossos filhos precisam saber que eles podem contar com a nossa proteção. Nós não estamos aqui para passar a mão sobre a cabeça dos nossos filhos quando eles fazem algo de errado, e nós não vamos discipliná-los e não vamos tomar atitudes que precisamos tomar em relação a essas atitudes deles, equivocadas deles. Não, estamos aqui para ensiná-los, para guiá-los. Mas eles precisam saber que eles têm alguém que está aqui para protegê-los. E nós, pais, temos esse papel de proteção. Assim era a relação do Deus Pai com Deus Filho de forma perfeita. Esse é o modelo, esse é o exemplo para nós. Amanhã a gente continua, porque eu não quero deixar esse vídeo muito extenso para você, mas amanhã a gente continua falando ainda mais sobre essa relação do Deus Pai com Deus Filho. E eu espero que amanhã você esteja com a gente e fique sempre até o final do vídeo, porque Deus sempre tem algo especial para você, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, né? Claro, se Deus nos permitir. Shalom.